do seu poder. Havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que o deles. Ele está falando, o escritor de Hebreus, que Jesus, ele é a revelação exata de Deus, perfeita de Deus. Ele começa dizendo, olha, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados através dos profetas. Mas nos últimos dias, Ele falou conosco através do Filho. Ou seja, Jesus, Ele é a maior revelação de Deus. Pastor, mas você já falou tantas vezes isso. E eu sigo falando. Jesus, Ele é a mais perfeita revelação de Deus. Hoje está cheio de revelação, não está? Não tem muita igreja dizendo que o pastor teve uma revelação? Que a irmã teve uma revelação? Que o irmão teve uma revelação? As pessoas não vão pedir oração e perguntam, o que Deus te revelou? Não perguntam? Agora a Bíblia está dizendo que nos últimos dias, Deus falou conosco através de seu Filho, Jesus Cristo. As pessoas hoje estão procurando ouvir a voz de Deus. Elas vão num monte para ouvir Deus falar. Elas vão num culto de oração para ouvir a voz de Deus. Elas vão em um culto, talvez através da pregação, o pastor falar. Deus fala através da pregação, fala no monte, na oração, fala. Mas a voz mais clara, mais perfeita, que não tem como errar da revelação de Deus, está na pessoa de Jesus. Então, se vocês não querem ter erro em distinguir a voz de Deus, estude a pessoa de Jesus. Jesus, Ele é a revelação perfeita. Quando a Bíblia fala de revelação, a revelação bíblica, ela é em etapas. Deus não revelou todas as coisas de uma vez só. Então, lá na época dos profetas, no Antigo Testamento, eles não tinham a revelação de Jesus, do Messias, como nós temos hoje. Então, a Bíblia mostra que a revelação de Deus, ela é linear, ela é por etapas. Então, conforme o tempo foi passando, uma camada da revelação de Deus foi descortinando. O tempo foi passando e uma outra camada foi descortinando. Vocês entenderam? Por exemplo, a Bíblia fala que o Messias, ia nascer um homem da virgem, sim ou não? Aí a Bíblia fala o nome do Messias, Emanuel, não é? Agora pense só, se lá na época dos profetas Deus falasse que o Messias nasceria de uma mulher chamada Maria, e que o marido de Maria se chamaria José. Cada criança que nascesse do sexo masculino, qual o nome que os pais iam dar? José. E o outro ia chamar o quê? Maria. Então ia estar infestado de José e infestado de Maria, porque todos os pais queriam que o Messias nascesse dentro da sua família. Principalmente dentro da tribo de Judá. Judá, todo homem ia se chamar José e toda mulher ia se chamar Maria. Então, Deus revela e Ele oculta ao mesmo tempo. Então, conforme vai chegando o tempo determinado, a revelação de Deus ela vai sendo descortinada. O apóstolo Paulo diz, quando chegou na plenitude dos tempos, Deus mostrou, revelou o mistério da sua graça. O mistério é aquilo que estava oculto. Então significa que Deus trabalha com a plenitude do tempo. A ideia é que existe um tempo e quando chega esse tempo, essa revelação se mostra.
Por exemplo, Deus disse para Abraão que daria a ele por possessão a terra de Canaã. Mas ele disse, não vai ser agora, porque a medida do pecado dos amorreus ainda não se completou. Então era necessário completar a medida do pecado dos amorreus, para que Deus cumprisse a vontade e o plano dele. Então, o tempo é que rege a revelação de Deus, o descortinar da revelação de Deus. E Jesus, Ele é a revelação plena. Plena significa que não precisa de mais. Jesus, Ele é a revelação perfeita. Significa que não existe nada imperfeito na revelação de Jesus. Não é necessário aperfeiçoar o Evangelho. Não é necessário adicionar nada a Jesus. Não é necessário dizer que existe algo que Deus ocultou para os nossos dias. A revelação de Deus, ela vai se descortinando, mas ela não vai adicionando. Então Paulo disse que é maldito aquele que traz um outro evangelho. Então Jesus diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus, Ele é a expressão exata de seu ser. Olha, é interessante que Paulo vai dizer em Coríntios, que Jesus, Ele é a imagem da glória de Deus. Ele é aí. Queridos, vocês já viram um espírito? Ou seja, um atributo de um espírito é ser invisível, não é? Agora, Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Então, vemos Deus, vemos o invisível em Jesus. Deus me ama, mas eu não vejo. Jesus morreu na cruz por você. Essa é a demonstração do amor invisível de Deus. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus encarnado na terra. Então, Ele e o Pai, ao mesmo tempo, são pessoas diferentes e são o mesmo Deus. São duas pessoas distintas, mas o mesmo ser, a mesma essência, Deus. E aí em Hebreus, na revista de vocês, então fala que Jesus, Ele é a revelação plena de Deus. Na letra A, vai dizer que Deus e a palavra. Jesus, Ele é chamado do verbo de Deus. No princípio, Ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Ele era Deus. Os gregos, eles tinham uma ideia, uma filosofia, na época de Jesus, que havia um ser que estava acima de todos os outros. Os gregos, eles tinham o panteão grego, ou seja, a crença nos deuses gregos. Então, vocês que assistem lá, eles falam lá do deus Zeus, Poseidon, Artemis, são os deuses do panteão grego. Mas os filósofos, eles acreditavam num ser que estava acima do panteão. E esse ser, eles diziam que era o verbo, era a palavra. E João, ele trouxe essa filosofia quando ele escreveu o Evangelho de João, e ele escreve a introdução dizendo que Jesus, Ele é esse verbo que os gregos acreditavam. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo, ele chega na cidade de Atenas? Ele chega na cidade de Atenas, e Atenas está cheia de ídolos, e ele vê, um ídolo escrito assim, ao Deus desconhecido. E aí o apóstolo Paulo fala assim, eu vim dizer para vocês, pregar o Deus desconhecido.
Então, aí todo mundo vem ouvir, então quem é esse Deus desconhecido? E aí o apóstolo Paulo usa o gancho para falar de Jesus. Eu lembro que com a igreja no Mandaqui, nós fomos evangelizar na praia, lá em Santos. E montamos uma tenda no meio dos terrenos de Umbanda e Candomblé, lá na praia, quando eles estavam fazendo o dia de Iemanjá. Então montamos uma tenda, todos nós fomos vestidos de branco, levamos o batuque e começávamos a batucar e cantar louvores lá dentro. E fora da tenda, colocamos uma faixa escrita assim, ao Deus desconhecido. E aí o pessoal vinha falar, mas quem é esse? E aí, Jesus. Aí quando eles viam que a gente começava a falar de Jesus, eles falavam, Jesus. Mas muitos vinham, ficaram, ouviram a palavra, tanto que do lado aí começou, né, os Exus e os espíritos do lado, nas tendas dos vizinhos, não baixava, não manifestava, por causa da presença do Jeová Jiré que estava na nossa tenda. E aí, os pais de santo batucava, e nada baixava, nada vinha. E aí eles vinham lá, dizendo, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês vieram fazer aqui? E nós falamos, a gente tem o alvará da prefeitura, estamos aqui também festejando ao nosso Deus. E aí eles não falavam nada. E aí a tenda de um pegou fogo, a tenda do outro caiu. E aí descobrimos que nós estávamos ali e não podíamos ficar ali, porque o lugar que a prefeitura deu para a gente ficar era mais para baixo. Então a gente armou no lugar errado. E aí veio o pessoal da prefeitura e tirou a gente de lá. Pegamos a tenda, levamos lá mais para baixo, montamos lá. Quando montamos lá, né, chegamos lá, estava todo manifestado, os Exus, espírito, fumando. Aí montamos a tenda, começamos a batucar. O que aconteceu? Foi todo mundo embora. Aí você via o pessoal cansando os braços de batucar e nada acontecia. Aí nós ficamos lá evangelizando, da meia-noite às 6 horas da manhã. Deu 6 horas da manhã, desarmamos a nossa tenda, colocamos no carro e vamos subir para São Paulo. E aí começou, a hora que desarmamos a tenda, começou a baixar os espíritos. Aí eles vinham para o lado de fora, jogavam a saia assim para a gente. Mas assim, por que você não veio antes? Né? Enquanto estávamos ali, não veio ninguém. E fizemos a obra. Então, quando Deus desconhecido se manifesta, o verbo vivo, Ele é poderoso. Estávamos lá e veio uma mãe de santo e falou assim, vocês são corajosos de estar aqui, bom o trabalho que vocês estão fazendo, mas você sabe, ela estava com um rapaz bem grandão assim, fortão, mas você sabe, né, que todos os caminhos levam a Deus. Aí o pastor falou assim, não. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Aí a mãe de santo falou assim, a não ser por mim. Aí o pastor falou, então você sabe. Quem falou isso? Ela falou, quem que falou que ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Aí a mãe de santo falou, foi Jesus. Falou, então quem é o único caminho? Aí ela, é Jesus, e virou as costas. Aí o grandão ficou assim, parado. Aí o pastor falou assim, você está vendo, né? O único caminho é Jesus. Aí ele virou e foi perdido. Jesus é o verbo de Deus. Ele é o único caminho. Ele é a palavra de Deus. Deus criou o universo pela palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, Deus falou, o Filho é a palavra de Deus, e o Espírito Santo formou aquilo que foi dito através da palavra. Então, os três trabalham em conjunto. A Bíblia, aí eu falei para vocês o verbo divino da palavra, e agora a letra C, unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. O Pai não faz algo e o Filho desfaz. O Pai e o Filho não concordam e o Espírito discorda. Há uma unidade perfeita na divindade. Eles trabalham em conjunto. Eu acho que eu já disse isso aqui para vocês, mas eu repito. Vocês lembram? Não vocês lembram, mas o casamento
ele foi projetado para ser a mesma unidade entre a Trindade. Vocês sabiam disso? Quando Deus pensou no casamento, Deus pensou em um homem unido a uma mulher, assim como ele é unido ao Filho e ao Espírito. É por isso que a Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. A mesma ideia, a mesma visão é na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito, eles são um. Por isso que lá em Coríntios, a Bíblia vai dizer que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. A ideia ali é que essa união não existe maior e menor. Deus é maior que Cristo? Eles são um, não são? Então, quando fala que Cristo também, ele é o cabeça do homem, Jesus está dizendo que o homem não é maior que Cristo, e Cristo não é maior que o homem no sentido de soberania, no sentido de opressão, oprimir, de valor. Está dizendo que o homem foi criado à imagem de Deus, e portanto Deus projetou o homem para ser um com Ele. Por isso que Jesus disse, assim como eu e o Pai somos um, Ele iria morrer para que nós sejamos um com Ele e com o Pai. Tem até a música do Fernandinho, não é? Fala, temos que ser um. A ideia, essa é a unidade. Ah, então pastor, então nós e Jesus somos iguais? Nós e Jesus, então, Jesus não é maior que nós, somos iguais a Jesus? Jesus não é maior que a gente? Jesus, Ele é Deus, nós não somos. Ele é maior que nós, mas Ele nos uniu a Ele e nos chamou de semelhantes a Ele. Nós não nos fizemos semelhantes a Ele, Ele nos fez semelhante a Ele, para que Ele seja glorificado, não para que nós recebamos a glória que é dEle, para mostrar o amor e a condescendência. Então, a unidade do Pai e do Filho, há uma unidade na Trindade, e por isso, por Jesus ser parte da Trindade, parte da divindade, é que Ele não é um anjo. E aqui é muito importante, Lúcifer, ele é um anjo, um querubim ungido. Agora Jesus, ele está no mesmo patamar que Lúcifer? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os luciferianos, eles acham que Lúcifer e Jesus eram irmãos. Os satanistas luciferianos acreditam que Lúcifer é o irmão mais velho de Jesus. E eles têm o mesmo poder. Lúcifer reina na terra e Jesus reina no céu. Deus, para não dar briga nos filhos, deu um reino para cada um. Isso é de leitura luciferiana, nem perdi tempo assistindo seriado, tá, irmãos? Porque eu sei que é essas bobagens que vai estar lá. Ou seja, onde eu quero chegar? Jesus, Ele é maior que os anjos. Sejam anjos bonzinhos ou seja anjos malignos. Vocês sabiam, e isso é verdade, talvez vocês não leem, mas os espíritos que participam das rodas de candomblé e de umbanda, eles têm ranqueados, são menores e maiores. E existem espíritos ali que eles chamam de legiões à disposição. Então, tem um espírito, por exemplo, que eles chamam de Tata Caveira. É um espírito que tem legiões, mais de 12 mil espíritos debaixo debaixo das ordens dele. Então, quando eles vão, por exemplo, fazer algum trabalho
porque vamos dizer, alguém fez um trabalho para uma outra pessoa que mandou espíritos lá naquela pessoa para maltratar aquela pessoa. Aí eles vão fazer um trabalho e aí chamam um grandão desse para ir contra aquele lá. Eles creem assim, não creem, mas acontece isso mesmo lá. O que eu quero dizer para vocês? Esse espírito lá para eles, vou pegar esse exemplo, esse Tata Caveira para eles, é um maioral. Tem 12 legiões debaixo. Agora Jesus, quem é Tata Caveira perto de Jesus? Ninguém. Jesus está acima de todos os anjos, todas as potestades, principados. E aí eu vou mais longe para vocês. Eu vou mais longe. Dentro da teologia, dentro do estudo bíblico, esses espíritos, isso nem os pessoal de candomblé sabe, porque os espíritos mentem para eles, omitem as coisas deles. Esses espíritos, eles vêm de anjos caídos. Muitos desses espíritos não são nem anjos, são espíritos de gigantes, são espíritos. Agora, os anjos caídos, a Bíblia fala ainda que alguns deles estão presos. Por exemplo, Apolion, se vocês forem ler lá em Apocalipse, fala que ele está preso e ele vai ser solto. E quando ele for solto, ele vai trazer um exército que vai devastar a terra. Tamanho poder desse anjo caído. E aí vem Hebreus e fala assim, então, esse grandão aí, Apolion, ele está aos pés de Jesus. Foi dado a Jesus um nome acima de todo nome. Pastor, por que o senhor está falando isso? Não tenha medo de macumba, meu irmão. Não tenha medo de olho gordo. Não tenha medo, se começar a bater porta na tua casa, não tenha medo. Começou a ter terror noturno, acordou assustado, não conseguia falar, não tenha medo. O teu Jesus que morreu por você, que fez de você o seu filho, é maior que todo espírito maligno. Ele é maior que todos os anjos. Então não tenha medo. Hebreus está dizendo, foi dado a ele um nome, um poder e uma autoridade acima de todos os anjos. Falando dos anjos maus e os bons. Os anjos bons, a Bíblia chama eles de servos. Eles trabalham em favor do reino de Deus. Eles trabalham em favor do reino de Deus e ao nosso favor. Então, Deus ordena e eles obedecem a Deus. Então, Deus ordena os seus anjos para que nós sejamos cuidados, protegidos. Então, orem a Deus, peçam a Deus que os anjos de Deus guardem a casa de vocês, guardem os bens de vocês, guardem as famílias de vocês. Os anjos, eles estão no céu para servir a Deus, eles são os servos de Deus. A função deles é servir aos propósitos divinos. Então não existe, vamos dizer assim, o reino de Deus não está caindo aos pedaços e precisando de gente para trabalhar. O que mais tem é anjo, e o que mais tem é gente para trabalhar no reino de Deus. Acontece que o nosso Deus, Ele gosta de trabalhar com gente ruim, como eu, gente de dura serviço, gente de dificuldade de aprender. Ele gosta porque Ele demonstra a paciência dEle para com a gente. Eu fui na reunião dos pastores no sábado, e enquanto o pastor ministrava, eu me emocionei. Ele estava falando de Jonas. Jonas foi forçado para Nínive, pregou em Nínive, depois subiu e estava bravo lá debaixo da árvore olhando Nínive. E aí, o pastor falou, e é verdade, Deus foi lá falar com Jonas. Quantos de nós, às vezes, vemos uma pessoa brava e falamos, deixa ela na braveza dela, segue a vida. Se ela quiser ficar lá, ela fica, se ela quiser, ela sai. Não é assim que a gente faz? Agora, Deus vai lá conversar com Jonas, porque você está assim,
Deveria você estar assim. Que paciência, irmãos. Que paciência do nosso Deus. E aí eu louvo a Deus, que se Ele faz isso com Jonas, Ele faz comigo. Ele faz comigo, Ele não me abandona. Então, o texto, ele vai mostrar que os anjos servem a Deus. Deus tem milhares e milhares, miríades e miríades de legiões de anjos ao seu serviço. Desde pequenininho até grandão. Qual que é a posição dos anjos? Os anjos são inferiores ao filho. Mas os anjos, eles existem posições de um anjo maior que outro anjo. Então, existem arcanjos, existem serafins, e lá em Apocalipse, mais de uma vez, João diz assim: vi um anjo forte, que bradou. Vocês podem procurar em Apocalipse. Aí eu penso assim, que será que ele viu? Será que ele viu um anjo marombado assim? Porque ele olhou um anjo e olhou outro anjo. Ele pensa, esse é forte. Esse é mais forte que esse. Esse anjo tinha alguma coisa, uma áurea, um poder, alguma coisa que distinguiu a João quando falou dele. Ele está dizendo, eu vi um anjo forte. Então, existe diferença de força de anjos. Próprio Miguel, né? A Bíblia diz que Gabriel foi levar uma mensagem para Daniel. Ele foi interpelado, ou seja, foi atrapalhado no meio do caminho pelo príncipe da Pérsia, que é um espírito maligno, e diz que ele batalhou contra esse espírito maligno, e ele chamou Miguel para auxiliá-lo, porque senão ele não ia conseguir chegar com a mensagem. E aí a Bíblia diz que Miguel veio, e aí a coisa não teve jeito. É como que Miguel resolveu a situação. E aí Gabriel fala, eu vou voltar, e aí vai ter também o príncipe da Grécia. Mas Miguel estava junto, então é como que pode vir o príncipe da Pérsia, pode vir o príncipe da Grécia, que Miguel está comigo. Miguel está comigo. Aí, existe um outro, não vou entrar nesse assunto, que é muito complicado para falar para vocês, mas, vocês vão ler no Antigo Testamento, a Bíblia fala assim, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, irmãos, é uma revelação ao próprio Deus. Esse anjo do Senhor recebe adoração. Esse anjo do Senhor, muitos dizem que esse anjo do Senhor é o próprio Jesus, no Antigo Testamento. Mas é um debate. Uma coisa é certa, que esse anjo é Deus. Agora, se ele é o Deus Pai, se ele é o Deus Filho, ou se ele é o Deus Espírito, não se sabe. Mas que ele é Deus, ele é Deus. E a Bíblia chama ele também de anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é aquele anjo que Josué, quando estava indo para batalhar contra a cidade de Jericó, que havia as muralhas, ele estava saindo e ele viu um homem vestido com roupa de exército. E ele chegou nesse homem e falou assim, e aí, você é um dos nossos ou é contra a gente? Aí o olho fala assim, eu não sou nem de vocês e nem deles, eu sou o príncipe do Senhor, dos anjos do Senhor. E aí diz que ele fez o quê? Tirou a sandália dos pés e se prostrou. Ele viu que era uma revelação, era o próprio Deus. Esse é a diferença, a adoração, o poder. E aí, esse anjo servia aos propósitos divinos. Eles operam, né, dentro da revelação de Deus e da vontade de Deus. Por último, na revista de vocês, fala o testemunho do Pai sobre o Filho. O que Deus falou de Jesus? Né? O próprio Deus disse, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro.
A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o Filho unigênito do Pai. Então, o Pai testemunhou de Jesus. Testemunhou primeiro que ele é o Filho unigênito, único, que ele é o Rei. Ele é o Messias, o Rei ungido. A Bíblia diz lá em Apocalipse que Jesus, quando ele entra nos salões do trono celestial, João diz que ele viu um cordeiro como se estivesse morto. E aquele que estava sentado no trono, que é Deus, o Pai, estava com um rolo na mão, selado com 7 selos. E dizia: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E João disse: e nem no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra, havia um digno de abrir o livro. E eu chorava muito. E aí então eu vi o Cordeiro de Deus. E o anjo diz: por que você está chorando? Eis o Cordeiro de Deus que morreu e está vivo. Ele é digno de abrir o livro. E diz que o Cordeiro de Deus tomou da mão de Deus o livro. E ele abriu os selos. Ou seja, é como que tinha que ter pedigree para pegar aquele livro, irmãos. Tinha que ter dignidade, tinha que ter honra. É como que Deus é tão justo, que Deus está dizendo o seguinte: aqui está o livro, qualquer um pode pegar, desde que você tenha aquilo que é necessário. Só que aí João disse: eu olhei no céu, olhei na terra, e olhei debaixo da terra, e não havia ninguém que tinha o currículo que Deus pedia para aquela vaga. E aí então veio o Cordeiro, o Filho de Deus, o Rei das nações, o escolhido. Ele é o único que tem o currículo que Deus deu para ele. E ele suportou, sofreu, obedeceu a Deus perfeitamente. Portanto, Deus testemunha dele: ele é o meu servo, ele é o meu filho, e nele a minha vontade se satisfaz. Ele, eu fecho o olho e durmo tranquilo, nosso Deus pode dizer, porque ele vai fazer. Nele eu me alegro. Johnny, eu tenho as minhas dúvidas. Ele dá umas rebaladas, ele dá uma desviada. Agora Jesus, eu creio. Jesus é perfeito. Então, ele é o Deus, ele é o Criador. Deus fala que ele é Rei, Deus fala que ele é o Criador, e Deus fala que ele é eterno. Então o próprio Deus testemunha do reino de Jesus, da criação do mundo através de Jesus, e da eternidade do próprio Jesus. Então vocês vão começar nessa semana, nessas quartas-feiras, o estudo de Hebreus. E o escritor de Hebreus, nós não sabemos quem é, o autor de Hebreus é desconhecido, mas ele escreveu para hebreus. Por isso que a carta chama Hebreus. Não foi escrita para gentios, gregos, mas foi escrito para hebreus que estavam espalhados no mundo grego. E ele escreveu Hebreus para dizer para aqueles que se reuniam nas sinagogas e ouviam Moisés, que Jesus é superior a Moisés, que Jesus é superior à lei, que Jesus é superior aos anjos pregados por Moisés. Os judeus acreditavam que quem deu a lei para Moisés foi os anjos. E aí vem o escritor de Hebreus e fala: Jesus é maior que os anjos. Então a revelação dele é maior que a revelação de Moisés. Então essas outras ministrações sobre Jesus ser maior que Moisés, Jesus ser maior que a revelação dos anjos, Jesus ser o sumo sacerdote supremo, vocês vão estar vendo nas próximas quartas-feiras, se assim Deus permitir. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos orienta, que nos ensina. Ela é perfeita, Senhor. Ela é um alimento como o mel que entra, Senhor, na nossa boca. Adoça, Senhor, o nosso espírito e enche,
Senhor, de alegria, de prazer a nossa alma, Senhor. Assim como quando o faminto, Senhor, toma o mel nos lábios. Me lembro agora, Senhor, me vem à memória a passagem em que o rei Saul, ele determina, Senhor, um jejum, Senhor, naquele momento de guerra, e Jonas encontra, Senhor, um pouco de mel, e ele põe aquele mel na boca, e a vida vem para dentro do corpo. Em meio à fome, o mel trouxe a força. Assim é a tua palavra, Senhor. Quando lutamos, quando guerreamos, quando o nosso corpo está cansado, ela vem, Senhor, no nosso espírito e nos traz força, nos traz ânimo, nos traz alegria, nos traz graça. Ela restaura a nossa força para a batalha, Senhor. Obrigado pela tua palavra. A minha oração é que essa revista, Senhor, do estudo, Senhor, de Hebreus, seja uma bênção na vida destes irmãos, desta igreja. Fortalece-os, ensina-os, amadurece-os na tua palavra, e usa cada um dos irmãos que estará ministrando, Senhor, a cada quarta-feira neste púlpito, para a glória e honra do nome de Jesus. Senhor,